mundo sem gasolina, sem gasóleo ou diesel, sem gás liquefeito nas nossas cozinhas, sem querosene, combustível para aviões, sem óleos para os navios, sem óleos lubrificantes, sem plásticos, sem parafinas, sem asfalto, sem vaselinas, cosméticos, sabões, nylon, borrachas sintéticas, sem mais outras coisas essenciais. Bem-vindos ao mundo sem petróleo. Estamos no ano de 2101. Os cerca de 1,7 trilhão de barris de petróleo acabaram de ser explorados no ano de 2071. As reservas de petróleo armazenado da China, dos Estados Unidos, do Japão e da Índia já esgotaram e a escassez de energia instalou-se no planeta. A humanidade precisa de pelo menos 2 milhões de anos para que o petróleo volte a surgir. As novas gerações culpam os seus ancestrais pelo uso irresponsável dos recursos naturais e renováveis. A economia dos países que dependiam completamente do petróleo deixou de existir e as nações que apostaram na energia verde ainda subsistem. É claro que estamos no ano de 2025 e não viveremos até 2101, mas as previsões aqui referidas de certeza que poderão acontecer. Hoje, no mundo, são explorados cerca de 102,9 milhões de barris de petróleo diariamente. E sabendo que a reserva mundial de petróleo está estimada em cerca de 1,7 trilhão de barris, prevê-se o esgotamento do ouro negro no planeta, provavelmente no ano de 2071. Na natureza existem recursos renováveis e recursos irrenováveis. Os recursos renováveis são, por exemplo, as frutas, as plantas, os animais e outros recursos que, à medida em que o tempo passa, vão prolongando a sua existência através da reprodução ou de um ciclo natural de renovação, como, por exemplo, a água e o solo. Mas também existem recursos irrenováveis que se esgotam facilmente e, uma vez utilizados, demoram milhares ou mesmo milhões de anos para voltarem a existir. Estes recursos são como, por exemplo, o ouro, o ferro, o cobre e outros minerais, como o diamante, o carvão, o petróleo, por exemplo. A questão do esgotamento do petróleo é uma questão muito séria, não está muito longe de acontecer, e o petróleo é um recurso fundamental para a economia atual. Um mundo sem petróleo é praticamente impensável hoje, e é um futuro temido e uma realidade que assusta bastante. A produção da energia, o transporte e o fabrico de produtos essenciais dependem bastante do petróleo. Por isso, as consequências do seu desaparecimento podem afetar as economias, a geopolítica, o meio ambiente e o cotidiano das pessoas. Sendo a economia global altamente dependente do petróleo, a crise mundial iniciaria com vários conflitos políticos armados entre as nações, desde o momento da sua escassez até o seu desaparecimento. No princípio, a luta seria para controlar as poucas reservas ainda existentes e o caos levaria a um conflito que sacrificaria a paz mundial e a justiça social. Essa escassez faria com que os preços dos combustíveis ficassem mais altos e o acesso a eles estaria reservado aos mais ricos e poderosos. Assim, o custo do transporte de mercadorias seria alto, refletindo-se, obviamente, nos preços de consumo. A inflação seria global e a pobreza agravada em toda parte do mundo. Isso provocaria recessões econômicas jamais vistas. O colapso das indústrias seria inevitável. Vários empregos seriam perdidos, várias empresas iriam à falência, os grandes magnatas do petróleo tornar-se-iam pobres, o Estado apropriar-se-ia das pequenas reservas existentes, a energia verde não chegaria para todos, porque o tempo foi curto para preparar-se para uma catástrofe do gênero. Países exportadores de petróleo como a Arábia Saudita, a Rússia e Venezuela irão, por exemplo, enfrentariam graves crises financeiras, enquanto nações dependentes de importação sofreriam com a escassez e altos custos energéticos. Sem petróleo, haveria mudança na geopolítica. Além das competições globais pelas últimas reservas
petrolíferas, onde venceriam os mais fortes. Os países em todo o mundo procurarão, embora tarde, investir nas energias renováveis, mas tal investimento é limitado pela falta de recursos. As energias solar, eólica e de hidrogênio verde começariam a ganhar destaque. Nas ruas circulariam carros elétricos e a tecnologia em volta dos biocombustíveis cresceria. Como hoje, em 2025, apenas os países mais desenvolvidos apostam na criação ou geração de energias limpas, a desigualdade entre as nações seria mais acentuada, num contexto em que o petróleo já não existe, porque os demais países, só depois do ouro negro desaparecer, começariam a tentar procurar outras fontes de energia. Claro que nesse contexto haveria grandes desafios econômicos e o modelo da economia global seria profundamente alterado, mas do ponto de vista ambiental, as coisas melhorariam bastante. Reduziriam a emissão de gases poluentes e prejudiciais ao ambiente. Já não há produção de plásticos e os oceanos estariam menos poluídos. Não desistindo, os humanos poderiam explorar outros minerais que talvez iriam substituir o petróleo, embora de forma parcial. Como, por exemplo, as areias bituminosas, petróleo de xisto, aumentariam a produção de carvão ou biocombustíveis de monoculturas, que ainda seriam um problema para o ambiente. Mas estas ações não causariam danos ambientais equiparados ao do petróleo. E as pessoas precisariam adaptar-se ao novo estilo de vida, um mundo com menos plásticos, com carros elétricos, com mobilidade reduzida, com menos viagens aéreas, com mais transportes públicos, com mais sacos de papel e com painéis solares em todo lado. Um mundo sem petróleo é um mundo inevitável. Claro que não estarei aqui para ver, mas talvez os nossos netos e filhos vejam. Será uma realidade desafiadora e devemos preparar o mundo para tal. Cabe aos países optarem por políticas concretas no sentido de prepararem as economias para este evento e não dependerem muito dos combustíveis fósseis e garantirem um futuro melhor para as novas gerações. Se gosta de conteúdo deste tipo, inscreva-te no canal, ative as notificações. Eu sou Fernando Xing. Até o próximo vídeo. Fique bem.